Olá, olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter um papo ao vivo com a Jandira, uma aluna querida que fez uma transformação de vida aí há 8 meses. Ela que vai contar um pouquinho como que foi essa história de vida aí, de transição de carreira, como que ela emagreceu 10 quilos, sendo que metade desse processo foi em meio a uma pandemia aí dentro de casa, sozinha, ela que mora sozinha. Então ela vai contar um pouquinho pra gente desse processo e também para que a gente possa nos inspirar, olhar aí para essas pessoas que são para nós inspiração. A Jandira, ela não, obviamente, chegou para mim aí já com algumas tentativas de mudar de vida, né? Tentativas já de um novo olhar para a vida, sendo que ela tinha uma agenda aí tomada por milhões de pessoas, né? Tinha uma agenda tomada pela carreira, pelos pais, pelo trabalho voluntário que ela faz. Então isso tudo tomava conta aí, uma proporção muito grande na vida dela e fazia com que ela não conseguisse ter esse olhar para a vida dela, ter esse olhar para ela. E aí algumas coisas, alguns lances acontecem aí e em 8 meses ela consegue de verdade já transformar, ter um novo olhar aí para a vida. Então, enquanto a gente espera a Jandira entrar para contar um pouquinho dessa trajetória, que eu tenho certeza que você vai se conectar também com essa história em algum momento, eu aproveito para convidar vocês, porque essa semana eu vou fazer 4 aulas ao vivo, aqui na verdade vai ser pelo Zoom, então eu estou inscrevendo as pessoas para poder chamar. E a gente vai falar um pouquinho sobre como é esse novo olhar para a vida. Como é você olhar para a alimentação de forma diferente do que a cultura olha, do que a nossa cultura. Como é olhar para o exercício físico de uma outra forma. Como é olhar para o treinamento mental de uma outra forma, né? E principalmente para essa rotina de estresse que a gente tem. Então essas aulas vão fazer você pular de patamar aí de visão, vou fazer você provocar um pouquinho o seu olhar aí para a vida, tá bom? E aí eu já recebo aqui a Jan. Jan, por favor, aceite aí o convite, você que já está aqui, vai vir contar pra gente como que é essa trajetória aí de mudança de vida e ganhar de presente menos 10 quilos. Tudo bem, querida? Tudo jóia. Olá, boa tarde, tudo Boa jóia? tarde, tudo jóia. Na hora que você entrou, eu dei um pulo, assim, ó, plum, É, subi. Dei um salto aqui, deu um agora eu tô tal. voltando. Coisas de uma live. E aí, tudo bom? Tudo tranquilo. Então tá bom. Prazer receber você aqui hoje. Ah, que bom também. Tô feliz. Pensar que a gente há 8 meses atrás sentava para conversar, né? Contar sobre um projeto aí e algumas angústias que você vivia. E a gente agora aqui para celebrar e ainda com um grupo de pessoas para a gente inspirar, né? Como que é isso É. aí para você? Ah, para mim tá emocionante, né, Ju? É emocionante ver que a gente pode, né? Que basta querer acima de tudo e ter estímulos, que eu acho que é bastante importante. Numa trajetória que eu vinha assim de num estresse muito grande, né? Sem tempo para mim de nenhuma forma. Então chegou ao meu limite de ou mudar ou dar o primeiro passo, ou então acho que o meu primeiro passo ia ser para um hospital. Sim. Então eu preferi trocar e fazer o meu primeiro passo para o meu bem, né? Sim. Antes de você contar um pouquinho da nossa história, da sua história, né? Da nossa também, Da nossa. da nossa, eu queria comentar uma coisa que é muito louco isso que a gente está vendo do coronavírus, né? Esse vírus que veio aí com uma característica diferente e tal.
e aí se sabe ainda muito pouco sobre ele. Mas a gente vive num momento planetário, acho que sempre foi um pouco assim, onde os extremos nos puxam, né? Principalmente para o estilo de vida. Então, é muito difícil a gente permear o caminho do meio, né? O caminho do meio que faz parte, é um dos princípios da filosofia da prática integral, né? Inclusive, a gente trabalha o equilíbrio, e esse equilíbrio é exatamente para a gente aprender as nuances que existem na vida, né? Então, a gente, pelo corpo, a gente treina o equilíbrio da vida. E conversando com algumas pessoas aí que tiveram pessoas jovens acometidas, né? A maioria delas, jovens que eu digo, é que não tem ainda 60 anos. A maioria delas são pessoas obesas, né? Que estão num quadro de obesidade, ou seja, acima do limite que a gordura é normal, né? Que a gente acredita que aquilo não tem um impacto metabólico importante. Então, a gente vive aí num momento hoje, inclusive eu queria convidar vocês, não essa semana, na outra, a gente retoma as lives filosóficas, a gente vai falar um pouquinho de temas como culto ao corpo, a amostra do corpo, se ela é excessiva, se ela vem em resposta a uma repressão do que a mulher viveu, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre corpo, mas a gente vive num momento, eu acho, um pouco confuso disso, já. Então, algumas pessoas têm dado uma resposta aí para o mundo de uma forma extremista, né? Que come, não come, as pessoas, eu estou acima do peso, mas eu sou feliz. E a gente sabe que a obesidade é realmente um lugar muito complexo, né? A gente precisa de verdade, nós que trabalhamos com a saúde, temos que colocar as informações à mostra, e o coronavírus ele tem um impacto agravante muito rápido em pessoas que estão na obesidade, né? Então, isso já foi colocado aí pela OMS. Então, não é uma questão de você ter um corpo com padrão da sociedade ou não. A gente está falando de saúde. Então, o emagrecimento, ele precisa ser olhado com muito respeito. E as pessoas que emagrecem, né, e eu acompanho processos de emagrecimento há tanto tempo, no fundo, não tem a ver com emagrecer o corpo só. E foi por isso que eu te trouxe aqui, né? Com certeza. Tem a ver com mudar o olhar para a vida, porque você emagreceu, né? E mudou de vida sem nenhum processo extremista, sem remédio, né? Um remédio para emagrecer, sem nada artificial, ou seja, é a busca pelo equilíbrio e pelo orgânico. Então, acho que isso veio muito a calhar para esse momento, aonde esta é a resposta. Não existe medo de uma infecção, ou seja lá do que for, quando você tem um trabalho orgânico sendo feito com o seu corpo, porque você confia nele, você confia no potencial, né? Então, queria que você conversasse um pouquinho com a gente como que foi a busca, a retomada, que é lógico, a gente só deu o pontapé inicial perto de tudo que você ainda vai viver, mas como que era a Jandira antes e como que foi a Jandira aí depois desse processo, desse projeto aí da prática integral? Bom, como eu estava falando, eu não tinha tempo para mim, eu não conseguia fazer um tempo para mim. Então, eu tinha um horário fechado de trabalho. Uhum. Era um trabalho Você tinha hora para entrar e sair, né? Hora para entrar, hora para sair. Era um trabalho bastante desgastante. Nos últimos anos, eu tive um estresse bem profundo em relação ao meu trabalho, ao ponto... Foram quantos anos de empresa lá? 25 anos. 25 anos. 25 anos de trabalho. E nos últimos anos foi bem difícil. No último ano, principalmente, foi bem difícil para mim. E aí eu tinha os meus pais há 6, 7 anos atrás,
né? Eu vivi com eles o tempo todo, também tinha os cuidados com eles, Claro. né? Aí perdi meu pai, depois de 9 meses perdi minha mãe, e aí mexeu mais ainda comigo, me desestruturou um pouco em relação a isso. E eu também faço algumas atividades voluntárias num centro espírita, né? Eu sou espírita, faço atividades voluntárias lá. Então, meu tempo era totalmente preenchido para os outros, para o meu trabalho, para os meus pais e para a minha atividade É o Vini voluntária. querendo te desconcentrar aí. E a minha atividade voluntária. Então, eu não tinha olhar para mim. Então, era assim, eu comia na rua, eu comia tranqueira, eu engolia as coisas, chegava em casa cansada, comia muito tarde, ia dormir extremamente tarde, acordava muito cedo, né? Eu tinha uma vida completamente descontrolada. E um sedentarismo total, total. Uhum. Aí, eu já era aposentada desde 2016. E o ano passado, final do ano para cá, como o meu estresse estava no pico, que, como eu disse, ou eu ia cuidar da minha vida, ou eu ia parar num hospital, porque eu estava muito, muito, muito estressada. E aí a minha querida sobrinha Daniele, que está aí, que eu amo de paixão, Eu não gosto muito dela. Ela é muito feia também. Não é, não. Ela é muito Morrendo fofinha. de saudades, Dani. Então, tá E chegando aí, a hora da gente se ver. ela tinha ido comigo até me acompanhar num exame no hospital e a gente conversou muito, né? E eu tava comentando que eu tava no ponto X do trabalho, que eu ia sair e tal, não sei o quê. E aí, inclusive, nesse momento, você ligou para ela. Foi? E vocês conversaram, tal, não sei o quê. E aí ela me disse assim, tia, por que agora você tem tempo para conhecer a prática integral? Uhum. Vai conhecer, vai ver, vai conversar com a Ju e tal. Você vai ver, é a sua cara, você vai adorar e não sei o quê. Aí. Ô, Jean, antes disso, nesse momento que você trabalhava, que você estava lá, em algum momento você tentou fazer algo pela sua saúde e não conseguiu? Eu tentei por via médico, por via remédio. Tá. Eu até consegui por um momento, mas aí depois eu não quis mais o remédio e aí eu voltei mais do que eu tinha perdido. Ficava aquela angústia de tipo, tô fazendo coisa errada. Exato. E aí, quando eu Isso é muito comum, viu? Isso é muito comum. Eu atendo muitas pessoas que querem emagrecer. Muitas vezes a pessoa nem tá muito longe do peso dela. Mas ela procura o médico ajuda com medicação, só que fica aquela coisa, ai, tô tomando remédio. Exato. E aí a pessoa acha que tá fazendo errado mesmo, né? Que não vai ser sustentável. E é aquilo que acontece mesmo. Você para com a medicação, a sua cabeça não está mudada de forma alguma, e aí você não incorporou, né? Você volta aos seus hábitos normais e aí você engorda mais ainda. Né? Foi realmente o que aconteceu comigo. E aí, antes de eu atingir o peso, isso tudo aconteceu antes de eu atingir o peso que eu tinha quando eu fui ao médico, né? Faltou pouquinho para eu chegar no peso que eu estava quando eu fui ao médico. Uhum. E aí eu fui falar com você, aí eu fui assistir uma aula, fui falar com você, aí a gente marcou, a gente conversou, eu gostei muito. Né, de tudo aquilo que você tinha me explicado, dos pilares da prática integral, né? Fez sentido, né? Fazia sentido. Isso, e o atendimento de cada um desses pilares, né? A tranquilidade que eu acho que você passa também, apesar de você ser 520, mas você passa uma tranquilidade pra gente, né? De paz, de calma e tudo. E aí eu comecei a treinar no parque e eu adorei. Vai muito ao encontro da filosofia que eu sigo, as práticas da prática integral, né? A meditação, a respiração, isso para mim faz um sentido muito importante, né? E está fazendo um sentido muito importante para mim. Ô, Jean, eu queria... Fala.
E aí, quando eu comecei a fazer, Uhum. claro que a parte física da atividade física era bastante complicado no começo por causa do próprio peso, né? Não era um complicador para mim fazer, mas eu acho que o próprio peso 10 quilos a menos, você sente uma diferença tremenda, né, Ju? Então, isso me instigava a fazer para que eu conseguisse tirar esse peso. E aí eu comecei a flexibilizar mais o corpo, né? O próprio parque, o ambiente do parque, para mim era muito legal, porque o ambiente de academia, para mim, é horrível. Eu detesto academia, sempre detestei. Fiz algumas épocas, algumas vezes, mas sem gostar. Ô, Jean, mas você está falando bastante do parque, realmente, o parque faz muito sentido, né? A história do sol, da natureza, de você estar ao ar livre. Mas você, metade desse Então, processo aí eu vou chegar foi aí. em casa, né? Sim. Aí, quando veio. Aí, o primeiro desafio que eu tive foi tirar o açúcar refinado. 21 dias sem açúcar refinado. É, E ainda a eu gente sou não uma estava pessoa. na pandemia, né? Não, isso lá no parque ainda. E eu sou uma pessoa que gosta de desafio, né? Eu falei, putz, Aí a Juliana chegou. não vou conseguir. Eu falei, eu não vou conseguir, né? Eu sou a rainha do açúcar, do doce, né? E aí a Juliana falou, já é um desafio. 21 dias sem açúcar refinado. Ainda brinquei, mas os outros açúcares eu posso? Pode, tá bom. E aí, os primeiros dias, eu até sentia um gosto de sal grande na boca. E depois você foi me acompanhando, a gente foi se falando e tudo, você me deu algumas dicas em relação a isso. E passou os 21 dias que eu não percebi. Eu falei, poxa, se eu posso ficar sem o refinado, eu também vou ficar sem todos, sem os outros. E é isso que aconteceu agora. Eu não uso açúcar para nada. É, E até que quando eu vou, por exemplo, a uma festa, quando eu vou que tem um doce, quando eu tô com muita vontade de comer, eu como, mas eu aprendi agora a comer, né? Agora faz sentido para mim, a forma de mastigar, o saborear, a paciência de devagar. Antes eu comia as coisas, eu não sentia nem sabor, eu comia por comer, eu comia porque estava no horário de comer. Tá? Hoje eu não faço isso mais, né? Sim. Então eu acordo, não tem horário para tomar café. Eu vou tomar o café a hora que eu tiver fome. Eu vou almoçar a hora que eu tenho fome. Né? Claro que eu não ultrapasso os horários, né? Não é uma distância Exato. muito O Nuno grande. fala assim que nós somos, os treinadores são os grandes dificultadores dos seus alunos, né? Exato. E aí quando a Jean falou assim para mim, puxa, você sabe que a questão da alimentação é o açúcar. E eu falei, mas que tamanho é o açúcar? Ixi, o açúcar chega tal. E aí eu percebi que para ela era um grande momento de prazer o açúcar, né? Exato. Então ela via no açúcar aquele prazer que o estresse não dava tempo para ela ter, né? Porque a gente tem vários momentos de prazer ao longo do nosso dia, mas se a gente para observar, né? Então, a alimentação, o fazer da alimentação, o contemplar a natureza, o estar entre amigos, enfim, são coisas que o estresse faz com que você não perceba, você não esteja no modo sentir. E quando ela me falou isso, eu logo pesquei, né? E aí eu falei para ela, Jean, me diz uma coisa, quem manda na sua atitude é você ou o açúcar, né? Onde tá a decisão? É você que manda nesta merda. É você ou esse açúcar? Exato. E aí ela deu risada e eu falei, essa decisão tem que tomar toda vez. E é muito interessante porque eu dificultei o processo, né? Lógico que é sempre de uma forma amorosa que a gente tem que fazer isso. Sim. E eu sou super contra ficar sem açúcar pro resto da vida. Mas para a gente tomar essa decisão de quem manda, de quem aonde está o poder,
Você está dando o poder para o Esse açúcar. esse foi o primeiro passo, né? De saber que quem manda sou eu. Quem manda sou eu, entendeu? Exato. E nesse momento eu não vou comer. E aí vem toda a sociedade que, de forma amorosa, lógico, ninguém quer te boicotar, mas as pessoas, de alguma forma, ficam com dó, né? Eu sei que ela gosta, então eu vou oferecer. Então, tem muita gente que fala assim para mim, que quando estão nesse processo, começa a se afastar das pessoas que oferecem. Eu falo, gente, não é esse o processo, né? Aliás, as pessoas são fofas com a gente. Elas estão fazendo com que a nossa decisão... A consciência. Sempre, né? É a mesma coisa o homem que é casado passa uma mulher gostosa. Você pode olhar para saber que a sua tá em casa. Aquela lá não é, a sua está em casa. É uma decisão a todo momento. É a mesma coisa com açúcar, né? Come só um pedacinho, come só um pedacinho. Engraçado. E aí, quando passa os 21 dias, você fala, pô, consegui ficar 21 dias sem, não morri, tá tudo bem. Tá tudo bem. É. E é tranquilo, né? A forma que você propõe, né? Para mim é tranquilo, assim, não é uma coisa obrigatória, não é uma coisa incisiva, entendeu? É uma forma tranquila de fazer. E você apoia, né? Você pergunta, e aí, como é que você tá? E aí? Já passaram 10 dias, tudo bem? Sabe? Isso também ajuda bastante, Ju. Não matou ninguém? Não matou ninguém ainda? Ninguém ainda, né? No momento de fúria. Corre o dente que passa vontade. Tem marido, tem mãe que pega e fala pra mim, meu, pelo amor de Deus, volta a dar pra minha filha o açúcar, né? Brincadeira, não existe nada disso. Então, e foi bom. E aí eu comecei a ter essa consciência, Ju, de que você despertou a consciência de que quem manda sou eu. Então, e aí depois disso, o próximo desafio foi sair dos 3 dígitos do peso. Foi. Eu falei, ixi, Maria, só esse tempo, Juliana, tem carnaval no meio, como é que eu vou conseguir? Verdade! Vou viajar, né? Aí você falou... Você tinha um retiro, né? Eu fui o retiro foi em janeiro. Em janeiro foi um seminário. Ela falava assim pra mim, nossa, mas o hotel tem tanto doce. Café da manhã do hotel, o que eu vou fazer? E eu falava, pois é, já vai aí observando como vai você diante do... Como foi no hotel? Eu não sei se tem alguma amiga aí que foi comigo, eu as convidei, não sei se elas conseguiram entrar. Mas foi tranquilo, Ju, tranquilo. Assim, é o propósito, entendeu? Isso. O propósito e a consciência. Sim. Não é eu não posso comer, neste momento eu não quero comer. Exato. Neste momento eu não quero comer. Neste momento, as minhas opções de comer vai ser isso aqui. Sim. Né? E pronto. Ô, Jean, você acha que se você tivesse feito isso, tá? Lá atrás, no meio daqui... Eu tô fazendo uma suposição, obviamente, você vai falar o que você acha. No meio daquela loucura, lá trabalhando, hora para entrar, para sair, o seu estresse do trabalho, seus pais ainda no momento te solicitando muito, tal, que a atenção estava fora. Que você não fazia atividade física, não ia ao parque, não tinha um apoio. Você acha que você daria conta desse processo? Sozinha? Sozinha e no meio de um processo de estresse? Não. Então, é muito interessante isso, né? Porque as pessoas, elas olham para isso, né? Quando você conta uma história para a pessoa, ela não sabe o que tem por trás. A gente sempre tem que ter um olhar de vários ângulos, né? Então, se você contar assim, nossa, você emagreceu tudo isso, né? Emagreceu 10 quilos. Fala, então, é que eu parei de comer açúcar. Aí a pessoa vai, ela pega esse ponto e fala, então vou parar de comer açúcar também. Vou fazer também. Vou fazer também. Mas não é a pessoa... às vezes ela consegue, às vezes não. Mas assim,
existe todo um ambiente onde a pessoa está imersa, né? Então eu falo que para eu ter a segurança de chegar para a Jandira e falar assim, eu te desafio 21 dias sem o açúcar, eu jamais faço isso com qualquer aluno, né? Eu preciso chegar, eu preciso entender o que está acontecendo ali, eu preciso saber se realmente o açúcar vai gerar um impacto ou não, senão eu nem mexo nisso. E aí, isso é uma estratégia, um feeling, é uma proximidade, é essa estrutura que a gente vai fazendo. É parte de um tratamento, né? Exato, E exato. aí, da mesma forma que eu fiz com açúcar com a Jandira, tem pessoas que eu faço com relação à ansiedade, né? Então, eu desafio a pessoa a fazer a meditação. Se ela não consegue fazer 21 dias a meditação, então eu vou tentando por outros caminhos. Então, tudo bem, vem na aula 2 vezes por semana já é um grande ponto. Para cada um é uma coisa. Por quê? Porque existe um impacto na vida que cada ser humano precisa aprender ou se desenvolver de alguma forma, né? Para quem assistiu a live minha de sexta-feira com o Thiago, a gente falava da jornada do herói. Do herói. Todos nós passamos pela jornada do herói, né? Essa história da Jandira é uma super jornada do herói, né? Porque começa com aquele lugar desconfortável, estressante. Ela sabe que ela não ia sustentar mais muitos anos aquela carreira, daquele jeito. Mas ela hesita ainda em se jogar para esse novo momento. Aí ela vem tateando e aí encontra lá, né, uma parceria que é a nossa parceria. Mas assim, o mentor ele é só ali um dificultador do processo. Ele coloca desafios e dá ferramentas para você superar o grande vilão. Onde está o grande vilão sempre? Dentro de nós. Então, o vilão, a gente acha que é o açúcar, a gente acha que é o filho, a gente acha que é o emprego, mas no fundo o vilão está sempre dentro de nós. Exato. Então, eu como mentora do processo aí de tantas vidas, usando o corpo como ferramenta e os hábitos, é muito interessante, porque a gente vai chegando, a gente vai dando alguns e vendo como a pessoa reage. E no seu caso, foi uma história muito linda, né? Porque assim, logo de cara, e isso é um pouco da sua personalidade, você encarou com muita decisão o desafio que eu dei, né? Com muita decisão. E é lógico, sempre tendo um amparo, né, de todos os processos, porque quando a gente começa uma atividade física, quando a gente medita, a gente também equilibra esses impulsos que talvez você direcionasse para a comida, né? Sim. Então, e tem uma outra coisa, né? O açúcar ou a comida, quando ela é usada para tapar ali um buraquinho, e faltava se colocar na sua agenda, faltava um horário onde a Jandira era Jandira, onde ela era só ela não era a Jandira que trabalhava, nem a que ajudava no centro, nem a que era filha. Era você com você mesmo, dentro do seu momento, do seu processo. Faltava isso na sua vida. Sim. E aí você acabava, de certa forma, preenchendo isso de comida, né? Porque a comida dá um prazer pra gente, né? Então, não que haja nada de errado em usar a comida como fonte de prazer, não isso. Porém, a gente tem que fazer isso de uma forma consciente. Quando isso vira um hábito inconsciente, quando a gente não busca o porquê eu tô comendo de novo, por que eu tô pegando outro doce, por que uma fatia tão grande, né? Quando eu não me questiono desses processos, eu começo sim a acumular uma massa que eu não estou gastando. E isso pode prejudicar demais a minha saúde, como eu contei aí no início da live, né? Sim. Então, acho que essa decisão que você tomou aí na sua vida, ela foi uma decisão que não é algo que você aprendeu para fazer com o açúcar, né? Não. Mas ele vai ser uma grande ferramenta aí de grandes transformações que você vai vir a fazer, né? Sim, ele foi, né? Ele foi o inicial, né? De saber que eu posso controlar isso.
Então, quem controla e quem manda sou eu. Exato. Né? E aí vem... vontade de comer um doce, eu como um doce, mas eu como um e me satisfaz tanto quanto se antes eu precisava comer 5. Sim. Entendeu? E aí você ultrapassou esse super desafio, né? Aí vem a Juliana com mais um desafio. Agora nós vamos baixar os 3 dígitos. Isso. E aí é um controle, uma modificação, começa a modificar a alimentação, horários, né? O que come, como come, né? Quantidade. A quantidade. E aí você foi me orientando e eu fui realmente dando uma mexida aí nas coisas. E não é deixar de comer as coisas. Pelo contrário, eu como o que eu sempre comi. Só que agora eu como de maneira diferente, né? Sim. Eu tudo bem que eu não como mais, é muito difícil agora eu comer fora como eu comia quando trabalhava, né? Eu tinha que almoçar no restaurante todos os dias. Então eu como em casa. Então eu estou fazendo minha comida agora, né? Isso também para mim é muito legal, porque eu gosto de cozinhar. Então, as escolhas, né? A forma que eu faço, né? O lavar as folhas, o gostar de mexer no alimento, tudo isso ajuda. E quando eu sento para comer, mesmo sozinha em casa, eu ponho a mesa, eu sento à mesa, né? Eu não vou lá na frente. Eu não vou na frente, né? Exato, eu não vou à frente da televisão e assistindo televisão e comendo ou mexendo no celular. Não, hora de comer é hora de comer. Então eu tenho feito isso. Isso é muito interessante, né, Jean? Porque morar vocês fizeram um filosófico só disso, né? Só disso, é. É muito legal. Morar sozinha tem as suas vantagens, né? Porque você não tem, sei lá, outra pessoa aí te trazendo questões e vícios dela para dentro de casa, né? Ou então, Sim. tá bom, vai. Eu tenho... Até a Fabi entrou aqui agora, eu lembro dela. Fabi, você entrou num momento crucial, vou ter que te usar, filha. E ela fala, Ju, tava tão bonitinha. Aí meu marido chega e fala assim, vamos pedir uma esfirra hoje à noite? Aí você fala, ai, meu Deus do céu. Então, quando você mora sozinha, né? Obviamente, você sai, tem uma vida super social aí. Mas agora não dá, né, Ju? Tem pandemia. Agora não dá. Mas você tem um momento aí, né, que você consegue controlar um pouco o que você come, as coisas que você quer dentro de casa. Então, isso é uma facilidade quem mora sozinho, né? Você não vai comprar, tipo, encher de tranqueira o armário, não. Sendo que só você vai comer. Hoje não mais, né? Exato. Antes eu fazia. Mas, ao mesmo tempo, tem essa questão do ritualizar, né? Porque para você cair numa história assim... Putz, só pra mim, não vou fazer, né? Putz, não vou montar um prato. Eu vou comer qualquer coisa hoje. Outro dia eu tava lendo que o pessoal falando, até pipoca é refeição aqui em casa, né? Eu tenho uma aluna, a Bia Furlan, que eu brincava com ela, a gente fazia planejamento juntas de alimentação. E aí eu falava, e aí, como foi essa semana? Então, o desafio dela era não trocar a janta por pipoca. Porque ela falava, Ju, chega em casa, cansada, a janta da minha filha tá feita, uma pipoquinha no micro-ondas tá resolvido. E eu, não. Não, porque você desestrutura tudo, né? A pipoca pode fazer parte, mas não é só a janta, pelo amor de Deus. E aí, a gente percebe que o ritual, isso que você falou, é uma coisa que a gente fala muito na prática integral, né? De sentar, prestar atenção, respirar, montar um prato visualmente bonito, né? Então, isso tudo já é fundamental. E foi fundamental e está sendo numa transição de carreira, né? Eu tenho recebido muitas pessoas em transição de carreira. A gente teve agora um momento onde muitas pessoas foram dispensadas. Então, é uma grande oportunidade de mudarem suas carreiras, né? Sim. Só que tem esse momento em que você fica em casa, às vezes trabalha muito de casa, e a gente vai falar daqui a pouco sobre a pandemia, esse momento da quarentena, mas você, nessa transição, se não fosse de uma forma atenta como o que você construiu, era 1 minuto para você correr ao antigo hábito. Sim, porque agora você, inclusive, ia ter tempo para
né, para desenvolver tudo isso e enfim. Então veio preencher aí um momento que você não tinha tempo, você passou a ter tempo. Só que aí você teve o recurso de colocar um tempo com qualidade na sua vida. Sim, eu tive a orientação de colocar esse tempo na minha vida. Porque também, se com certeza, se eu não tivesse essa orientação, Ju, eu não iria mudar os hábitos. Pelo contrário, eu ia ficar o dia inteiro no sofá comendo tranqueira. Uhum. Entendeu? E em casa, sem poder sair agora com a pandemia ainda, piorou. Entendeu? É louco, né? Porque às vezes a gente fica buscando, nossa, eu quero trabalhar, mas para que mesmo você vai trabalhar? Não, eu quero trabalhar para um dia ter uma vida tranquila, almoçar, descansar. Pô, então faz isso hoje. Exato. Faz isso agora, então. Você pode fazer isso. E foi bem assim, eu falo que eu sou abençoada, sou muito abençoada por Deus, tenho uma gratidão imensa, porque eu entrei na pandemia antes da pandemia, foi quando eu parei de trabalhar, né? Sim. De certa forma, sim. Foi. E assim, e ocupei com qualidade as minhas coisas, ocupei o meu tempo com qualidade. Então, é aquilo que eu te disse outro dia, Ju, eu conheço a minha casa. Eu tenho o domínio da minha casa, coisa que eu não tinha, porque ficava na mão de outras pessoas. O que tem na gaveta, né? Onde tá as coisas? Nossa, quanto tempo que eu não usava essa toalha? Onde que será que estava essa toalhinha? Sabe? Uma coisa, bobeirinhas da casa que você não tem lá, porque eu não conseguia nem ficar aqui em casa. Mas é bom demais, né? Então foi tudo assim muito certinho, muito certinho. Eu sou muito grata a isso. É. E aí quando ela se pesou, né? Porque a gente tem um trato que ela se pesa ali toda semana. Aí ela se pesou e deu que abaixou, não tava mais aparecendo 3 dígitos lá. Putz, foi uma festa. Nós saímos para almoçar tal, porque a gente precisa celebrar. Gente. E aí a gente celebrou o segundo desafio, né? Que foi baixar a balança. Foi muito legal. Foi gostoso. Aí vem a pandemia. Aí o parque fecha, e aí vamos fazer como, né? Eu falei, putz, e agora, né? E aí a academia do prédio fecha, você não pode nem fazer sua esteirinha lá. E aí você vai fazer o quê? Como que vai fazer agora? Aí eu falei, bom, aí você veio com a proposta de fazer online, de manter com a gente, assim, que eu achei que foi muito legal. E tá sendo muito bom, porque se não tivesse também, Ju, não sei. E aí, vamos fazer. Tanto é que você vê, eu não tive faltas. Eu tenho, acho que 2 ou 3 faltas só. Não. Porque por problemas da perda do meu irmão, né? A Dani tá com uma Tá, porque ela é picareta. Eu tive a perda do meu irmão nesse período, que a minha sobrinha também tá aí. Vai fazer 4 meses. Momentos difíceis, né? Difíceis. Logo depois da perda de uma grande amiga também. Então, foi assim, momentos bem difíceis, mas que a prática me fazia falta. Então, eu não podia ficar sem, né? Mesmo a respiração, a meditação. E eu procuro ser disciplinada. Né? E a tia Ju mandando desafios. E a Ju mandando desafio. As coisas acontecendo e a Ju mandando desafio. Vamos lá. Pois é. E aí vamos embora e vamos fazer. E aí foi o próximo desafio seria baixar para... Como que era? Não lembro. Não, aí o próximo desafio era chegar era os 10 quilos, atingir os 10. 10 quilos, Isso, atingir os 10, menos 10. E aí vamos lá. E aí, quando dava, eu ia fazer caminhada na rua, num dos dias. Tem os exercícios que você deu pra gente fazer aqui, né? E aí, tinha semana que ela me mandava e assim... Ao invés dela emagrecer, tinha, tipo, mais 300 gramas a mais. E aí eu falava, Jan, subiu 300 gramas. O que aconteceu essa semana? Tudo bem se aumentar. Você só tem que observar o que está acontecendo. Porque às vezes o intestino está preso, ou você comeu uma comida mais pesada, tudo bem. Mas eu quero que você mantenha a atenção. Aí ela, Ju,
diminuir a minha tensão realmente, não era? Foi. Foram nesses momentos, né, de diminuir a tensão mesmo, ou de comer fora, ou de comer na casa da minha irmã, por exemplo, né? E aí, esses momentos de tensão, de tristeza, você Ô, acaba gente, dando... olha, eu vou falar uma coisa. Emagrecer 10 quilos não é difícil. Difícil é emagrecer 10 quilos tendo a Dona Vera convidando para comer uma pizzinha, para ir Eu te contei no almoçar. episódio da pizza, né? O seu Carlos, sabe? Um Aquele vinhozinho do seu fanfarrão. Carlos, o vinhozinho do seu Carlos. Vizinho do Mas seu é isso, Carlos. mas e aí, mas também eu recuperava depois, né? Eu voltava na Jean, atenção e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que você deixou de fazer? Você deixou de tomar vinho? Você deixou de comer a pizza? não, eu não deixei de fazer nada. Eu só na hora de me alimentar, eu vou me alimentar, eu vou com atenção plena, eu vou com o pensamento no agora e eu como a quantidade que eu quero comer. Às vezes você até tem vontade de comer Tá aí a Dani que não me deixa mentir. Outro dia a gente foi lá comer feijoada e tinha um pudim enorme, delicioso que a secretária da minha irmã faz, que é fantástico, é dos deuses, e eu não comi, eu chupei uma mexerica. E E numa tudo boa. bem. E tudo bem. E tudo bem. Não vou optar por comer esse doce hoje. E tudo bem, comi uma fruta e passou e não fiquei. Ai, eu não vou comer porque eu não posso. Não, eu não vou comer porque eu não quero neste momento. Eu não quero. Né? Então, o que muda muito, que eu acho que é muito legal, que eu mudei comigo, que é muito legal, não é não posso comer. Não posso comer porque engorda. Não posso comer porque não engorda. Não, eu não quero comer agora. Talvez se você tivesse comido uma saladona, você se permitisse pegar um pedacinho do pudim, né? Mas você já tinha comido uma feijoada, né? Exato. Entendeu? E também comi uma feijoada como eu não como mais como eu comia, né? Então também tem isso. Eu consigo agora equilibrar a quantidade que eu ponho no meu prato, escolher o que eu quero comer num restaurante ou em algum lugar. Então eu quero comer um pouquinho disso, um pouquinho disso. Se eu vou comer isso aqui, se eu quero comer isso aqui, então eu tenho que comer um pouquinho menos disso. Então esse equilíbrio que eu consigo fazer hoje, eu não conseguia fazer. Sim. Entendeu? Olha o Enzo aí, ó. É o Enzo. É o Enzo, lindo. Jean, te amo, lindo. Eu queria falar uma outra coisa para você, que é para você contar a sua história, como foi sair do sedentarismo. Como que foi essa transição? Porque a da alimentação, a gente entendeu aí que foi uma coisa gradativa e que você tem equilibrado isso. E o sedentarismo? Porque uma pessoa que não fazia nada há anos, absolutamente nada. Acima, né, tava com 3 dígitos, ou seja, estava pesada, né? Uma pessoa com a musculatura mais fraca, né? Por conta de não fazer nada. Como que foi sair? Olha, Ju, os primeiros dias, assim, as 2 primeiras semanas que eu fui ao parque, eu tava com aquela empolgação de ir, né? De querer fazer e tal. Mas eu tinha, assim... Não é dificuldade mesmo de fazer os exercícios, de achar se estou fazendo certo, não estou fazendo certo, né? E assim, e eu me cansava, eu não conseguia fazer tudo, eu não conseguia fazer as quantidades menores, porque também você começa tranquilo, né? Você não vem com 1000 coisas. E não é peso, né? Carregar peso. Já tá com peso, ainda vai pegar mais peso? Não dá. Então não é essa... O que eu gostei também, que me fez muito bem, também é isso, né? É você trabalhar o seu corpo sem o peso extra. Isso. Né? Sem que já é bastante, extra, né? O nosso peso peso corporal já não é fácil. Trabalhar com
com o peso do próprio corpo, também para mim isso foi, né? E no começo, no primeiro dia, eu pergunto para a Daniela, eu falei, Daniela, não vou mais não, tô morta. Tá doendo até meu fio de cabelo. Ela falou, não, já vamos. Aí depois passou uns dias, ela falou assim, eu falei assim, ai, Dani, acho que eu vou tomar um remédio, tô com muita dor. Ela falava, não toma, tia, não toma o remédio. Aguenta aí, vai passar, você vai ver. É só uma questão de se adaptar, de costume e tal. E aí eu falei, tá bom, então não vou tomar. Aí não tomava remédio, aí tomava banho, ficava no banho quente e tal. E aí foi. Hoje, eu posso te falar com certeza que eu não fico tão dolorida como eu ficava no começo. Sim. Não fico mesmo, não fico, né? E assim, eu tenho tentado fazer as minhas caminhadas, fazer o dia que eu tenho que fazer sozinha em casa, eu faço. Gente, ela tá super forte, vocês nem sabem, né? Eu tenho Fazendo o treininho, fazer. evoluindo. Eu acho que agora eu tô mais solta no treino também. Fazendo os treinos tá... de chão. E eu gosto de fazer agora, entendeu? Eu gosto de fazer. Me faz bem fazer. Me faz bem, né? A respiração, a meditação. Eu ia falar isso, Me sobre ajuda a meditação. muito. E também agora, desculpa te cortar, agora a arte do sono também, Ju, eu tô sem o celular no quarto. Sim. Né? Foi o que eu escolhi, ficar com o celular do quarto. Sem o celular no quarto. E você sabe que a qualidade do meu sono mudou? Mudou, né? Eu acordo menos cansada. Sim. Às vezes, e eu não tô indo dormir muito mais cedo. Eu tô indo dormir mais cedo, mas não tanto. Mas eu acordo menos cansada, porque eu acho que eu durmo melhor. Eu acho não, tenho certeza, né? Eu durmo melhor. O celular, ele tem um magnetismo muito grande, né? A gente dorme com ele sempre perto, né? Por conta do despertador e tal. E essa foi uma mudança que eu fiz também na minha vida há pouco tempo. E dá um impacto muito grande. Dá uma diferença gigante, eu acho. Foi muito também legal. É decisão, né? Também é decisão. Chegou tal horário, desconecta, deixa na sala e vai pro quarto. Porque senão você fica lá no quarto, né? Não, deixa eu ler só mais esse texto. Só vou dar uma olhada. Só vou dar mais uma olhada. E quando você vê, você está retardando aí o tempo que você podia estar se renovando no sono, né? Exato. Foi muito legal também. Para quem não sabe, a Arte do Sono é um programa natural que eu tenho. Eu faço aí de 3 meses de reestruturação do sono e do estresse, né? A partir do sono. Então, é uma higienização desse sono. É muito, muito legal. As pessoas já estão dando lá feedbacks de que estão parando de tomar remédio para dormir por conta das práticas, enfim. E aí, queria que você contasse também um pouquinho, nesse pequeno tempo que nos resta, sobre a meditação, né? Você você conhecia só a meditação mais voltada para a religião. Sim. E conheceu as práticas de mindfulness, né? E queria que você falasse aí, conectou. Como foi o que eu acho que também é o conjunto, né? O conjunto da ópera faz uma diferença gigantesca. Eu consigo hoje. Esse ano, no final do ano, eu falei assim: o ano que vem eu vou ser uma pessoa fofa. Porque eu tenho uma fama de mal. Você tem uma fama de mal? Eu tinha uma fama de mal, né? Tipo Erasmo Carlos, assim? Oi? Tipo Erasmo Carlos? Não, assim, de ser brava, de não flexibilizar muitas coisas, de achar que o que eu falava tinha que ser e tal, e não sei o quê. Então, eu sempre comentei com as minhas amigas. Olha, Daniela, ela era mal. Eu sempre comentei com as minhas amigas que falaram, o ano que vem esse ano aqui vai ser meu ano de ser fofa. Eu não vou me estressar mais, eu não vou brigar mais por coisas e tal, eu vou ser mais flexível, eu vou ser mais tranquila. E realmente, tanto a prática da respiração quanto a prática da meditação, Ju, ela me dá sabe? Esse calma. Sim.
né? O ímpeto, eu era muito impulsiva. Impulsiva. Impulsiva com as coisas, com a fala. Era toma lá, toma cá. E hoje eu não sou mais assim. Eu espero, respiro, né? Eu, em muitas situações, principalmente lá do centro, tudo, muitas situações, hoje eu falo, eu respiro para responder, eu leio o negócio, aí vem aquele negócio para responder, não, calma, não vou responder agora, respira primeiro. Esse é um Isso me efeito. ajuda muito. Esse é um E aí efeito da meditação. ajuda você no seu dia a dia, na vida, né? Com todos os seus relacionamentos, suas coisas que você tem para fazer. Então você fica mais calma, né? Tranquila. A Carol, tamo junto. A Carol é da hashtag um ano fofa. Pra vida mais fofa. Eu tô assim, eu tô nessa pegada aí. E tá dando resultado. A meditação tá me ajudando muito também. Exato. A meditação, ela entra exatamente nesse ponto, que é num lugar aí onde você consegue não ser impulsivo. São os 9 passos lá, né? Os 9 passos. A aceitação, né? O não julgamento. Exato. A paciência. A paciência. Os 9 passos lá. E tem que ser grande. Isso tá fazendo sentido. Mas também não é uma coisa assim de que, eu tenho que fazer. Já tá meio que automático a coisa, sabe? Aí, o controle da impulsividade tá mais que automático, eu acho. Sim, sim. E Jean, o que muda ao seu redor quando você muda? Muda tudo, né, Ju? As pessoas mudam com você. Muda tudo. Muda tudo. Eu tenho... isso é uma convicção muito grande, né? De que você não consegue mudar ninguém, mas você só consegue mudar você mesmo. E você mudando você, tudo fica diferente ao seu redor. Porque você passa a enxergar as coisas de maneira diferente, né? E as respostas também vêm de maneira diferente. Sim. Então... Eu gosto muito de ouvir histórias de vida, porque eu acho que eu acredito muito no ser humano e no potencial dele, exatamente de se refazer, de se renovar. O ser humano tem uma criatividade incrível, né? Embora a gente fique, quando a gente não está na nossa consciência, a gente tem uma resistência a mudar, mas quando a gente começa a desenvolver a consciência, a criatividade vai acontecendo, né, na vida. Então eu acredito muito no potencial, já vivi assim muitas histórias de vida transformadas. E quando as pessoas se transformam, elas acabam vendo o problema que elas tinham antes de uma outra forma. Por isso que muda a visão de vida, né? Sim. Porque o problema não mudou, mas eu passo a olhar para aquilo de uma outra maneira forma. Diferente, exato. E aí, voltando à história do emagrecimento, eu começo a emagrecer e aí eu vou pesar o quanto o meu sistema achar que é o bom, né? Quando eu vejo a vida mais leve, quando eu vejo o outro mais leve. Porque quando eu tô com peso, eu tô com peso de verdade, eu tô pondo peso demais nas coisas. Exato. E quando eu vou tirando o peso das coisas, eu vou tirando o peso do meu próprio corpo, né? Então, o ser fofa é ser leve, né? Sim, sim. É como uma nuvem que é fofa, é como um algodão doce que é fofo. Ele é leve, né? E aí, quando você é leve com o mundo, com você mesmo, automaticamente você acaba eliminando o peso. Exato. E o legal, Ju, de tudo isso é assim, é porque não tem aquela história de controle, né? De que em tanto tempo você tem que perder tantos quilos. Não é assim. É uma coisa muito natural. Então não tem essa coisa de que tem que. Isso Exato. É muito ruim, é muito chato. E aí não é uma coisa saudável, é uma coisa tranquila, é uma coisa que vem de dentro. Hoje, para mim, vem de dentro. Sabe? Não é o médico
que fala, olha, você tem que emagrecer, mês senão... que vem tem que ser tantos quilos a menos. Né? Então, isso para mim também é muito legal. Porque, assim, não tem a cobrança. Tem os desafios que são bons, tem a ajuda, a orientação e tal, mas não tem aquela cobrança. Eu não quero perder 20 quilos em 10 meses, em 12 meses. Não tem que ser assim. Tem que ser como vai estar sendo. Então, acho que a cada dia agora, a cada tempo agora, a coisa está mais natural e eu acho que vai render mais. Entendeu? E vai assim, ser normal, vai ser tranquilo. Sim. E Como assim, está sendo. O resultado, ele é, na verdade, uma celebração, né? Eu gosto de colocar metas palpáveis, mas quem treina comigo sabe que o processo, o dia a dia, a rotina, é isso que eu trago o olhar e a atenção, né? Sim. E a meta é só um ponto para a gente celebrar. Mas a rotina, o dia a dia, a transformação, a mudança do pensamento, esse é o maior desafio, né? Exato. E aí, quando você aprende a transformar esse pensamento, porque você descobre que você não é os seus pensamentos, você é só a consciência que pensa. A partir disso, traz para o agora e transforma essa consciência, esse pensamento, porque você, a consciência do agora, tem esse poder. E aí você faz isso para tudo, né, Jê? Tudo. Tudo. Até a sua atenção fica tão voltada no agora que todas as ações que você faz, desde que você levanta da cama, a hora que você senta na cama, você já tá, parece que é um botãozinho que liga no agora. Sim. É engraçado, isso tá acontecendo comigo isso. Então, eu levanto, eu já tomo minha água no jejum, aí eu já fico pensando já o que eu vou fazer, como é que vai ser meu dia, eu vou organizando, e aí eu vou escovar do dente, lavar o rosto. Isso tudo é com atenção plena. Presença. Então, você passa a fazer as coisas com presença. E não automático. Você está escovando o dente e está pensando, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não mais assim, né? Ô, Jean, e para terminar, tem uma outra coisa que eu esqueci de te perguntar, que é fazer parte de um grupo, né? A gente tem lá um grupo da prática, e esse grupo que você faz parte, ele se manteve quase inteiro, né? Tirando a Dani quase inteiro. Que a gente ficou treinando para mandar energia para eles lá, tudo bem. Faz parte da generosidade que a gente trabalha. Faz parte. Faz parte do não julgamento. Faz parte, Mas é muito importante esse grupo, essa egrégora, né? Nós temos um minuto e meio. Eu acho importante porque um ajuda o outro, né? A gente se vê, a gente conversa, a gente brinca no grupo, né? A gente fica tirando um barato de um com o outro. Não, consegui, perdi a hora porque eu tirei o celular do Ih, Carol, tô falando com você, olha lá. Que nada, não é isso e tal. Então, isso também fortalece a gente, né? A gente sabe que vai se encontrar, né? Isso, e entre a gente também, cada um tá no seu ritmo, cada um tem o seu atendimento individualizado e tá tudo bem, todo mundo tá fazendo a sua parte. Tem os momentos que fazemos juntos, tem os momentos que fazemos, cada um faz o seu, né? Sim. Porque cada um tá num grau aí de evolução dos exercícios. Então, isso também é legal, né? A gente tá junto e é legal. Preciso te dar tchau, senão vai cair. Amada, um beijo grande. Você sabe o quanto eu te amo, viu? Obrigada por ter também. Gratidão. Tenho muita por ter aceitado as loucuras que eu peço para você fazer. Opa, tamo aí. Muito bom. E convidar o pessoal aí para a Jornada da Prática Integral, quarta, quinta, sexta e sábado, às 8 horas da noite, só no sábado às 18, para a gente entender e vivenciar um pouquinho mais as aulas online aí, entendendo cada pilar, tá bom? Dani, muito obrigado por ter me apresentado a Jean. Carinho enorme, viu? Parabéns.
Beijo, Juju. Muito obrigada. Beijo. Obrigada a todo mundo que está aí, que veio assistir, que veio ver. Um beijo a todos. Firme, força e tamo junto. Bora Muito, lá muito pro próximo obrigada. desafio. Vamos lá. Beijo. Beijo, obrigada.